Olá, galera tricolor! Estamos de volta com o nosso farol para todos vocês. E aí, Diego? É isso aí, semana sem jogos, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a suspensão do Campeonato Brasileiro, da Série A. Conversamos que isso poderia acontecer e que a gente tinha assim, uma opinião que era um pouco mais contrária, né? Que poderia ser dada também uma outra solução, mas é claro, a situação é de muita comoção em relação ao que acontece no Sul e medidas foram tomadas, inclusive o Bahia chegou a manifestar apoio à decisão de uma suspensão parcial do campeonato, mas vamos tocar nossa vinheta para falar sobre essa semana movimentada nos bastidores, mas sem jogos do Bahia no campo. Vamos nessa. Vamos com ela. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, pedindo de imediato aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para a gente seguir sempre crescendo nesse projeto, sempre com o apoio, com a colaboração e com a participação de vocês. E a gente vai ter live domingo, uma live especial também, pai, já confirmamos com o nosso convidado Marcos Verheyen, que foi candidato à presidência da diretoria executiva do Esporte Clube Bahia, da associação, né? E que participou com a gente também de uma outra edição do Farol, mas estará aqui conosco também no domingo pela manhã, pai. Boa pedida, boa pedida. Precisamos ver também outros aspectos, já que não vai ter bola rolando. O Bahia Isso. continua em seus preparativos, lembrando sempre que a paralisação para o tricolor é só de campeonato brasileiro da primeira divisão. Continua a Copa do Brasil, continua a Copa do Nordeste e vamos trazer o detalhe, Diego. Exatamente. Sobre essa suspensão, vamos começar falando dela, né? Suspensão do Campeonato Brasileiro da Série A. Está aí com a galera de casa já a notícia do Globo.com, do Globoesporte.com, melhor dizendo. E aí também já com você, pai, do anúncio que foi feito na quarta-feira, estamos gravando aqui na sexta, da paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas em razão das tragédias das enchentes do Rio Grande do Sul. Os times gaúchos já estavam, é bom lembrar, sem jogar. A participação dos times gaúchos da primeira divisão, no caso Grêmio, Internacional e Juventude de Caxias do Sul, os jogos tinham sido suspensos, os jogos não estavam acontecendo, estavam sendo adiados, melhor dizendo, e aí a CBF decidiu, com o apoio de 15 dos 20 clubes que disputam a Série A, suspender essas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, que só volta no mês de junho, pai. Verdade, verdade. Toda a solidariedade nós reforçamos aos nossos irmãos gaúchos, irmãos e irmãs gaúchas, a querida terra do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que conheço e gosto muito de Porto Alegre. Tenho amigos do jornalismo que são dessa área também, meu amigo Sérgio Toniello, outros colegas de faculdade que são gaúchos, colegas meus que têm relacionamento familiar com gaúchos e gaúchas. Quero muito bem. Agora, essa paralisação é o tipo de situação de, diante desse quadro, vamos trazer uma parada. E essa parada que não vai mudar muita coisa, não é? O que está acontecendo, infelizmente, com o Rio Grande do Sul não vai ser melhorado em 2 rodadas, em 15 dias de paralisação de Campeonato Brasileiro. Mas não estou aqui para julgar isso, o momento é de muita dor, de muito sofrimento. Apenas acho que o foco tem que ser com muito mais profundidade em áreas de extrema necessidade, em áreas de calamidade, em áreas onde a tragédia foi avassaladora. Esse que eu trago. Depois de 2 semanas aí, vai ver o que faz e o que não faz no futebol. Vamos seguindo. É uma coisa que eu não me permito ir com tanta profundidade, porque a dor é muito maior do que partida de futebol. E o Grêmio Internacional e o Juventude já estão em treinamento, já estão em outras áreas para treinamento, e eles próprios vão ter interesse em participar. Porque se for levar a fundo, é preciso muito mais tempo de paralisação do que esse, diante da tragédia. Mas vamos acompanhando. É verdade, sem dúvida uma situação muito comovente para todos e assim, às Muito. vezes as decisões são tomadas para dar uma satisfação em relação ao Sim, acontecimento, mas não necessariamente elas
assim convergem com algum tipo de solução concreta, como parece ser o caso. Então a gente fica aguardando, né, manifestando É, sempre nossa solidariedade e que nossa a solidariedade. decisão da CBF e as soluções para os clubes sejam as melhores possíveis. Mas com É isso, como a isso. gente disse, pai, há um outro cenário que é o do calendário do Campeonato Brasileiro ter suspenso, mas até prova em contrário, outras competições não terem sido suspensas. E essa é a Perfeito. situação, por exemplo, da Copa do Nordeste, que essa é muito claro, né? Nada tem a ver com a situação do Rio Grande do Sul, a não ser pela solidariedade natural com os nossos irmãos Sim, sim. gaúchos, mas assim, em termos de prejuízo no campo, nos treinamentos e tudo isso, não há relação nenhuma. E o Nenhum. Bahia, assim, vai ter um jogo da Copa do Nordeste e outro jogo da Copa do Brasil, que também não tem nenhuma notícia de suspensão, já estão aí na tela para a galera de casa que nos acompanha. Esses jogos vão ser a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil entre Bahia e Criciúma, que está confirmado, até prova em contrário, como eu disse, para o dia 23, quinta-feira, às 19 horas, lá no Sul, lá em Criciúma, com essa viagem longa, esse contexto todo que a gente já conversou. E também no domingo a gente tem Bahia e CRB aqui, né, na Fonte Nova, um jogo que vale pela semifinal da Copa do Nordeste. E o Bahia é jogo único, e esse jogo não tem vantagem de empate, mas é uma partida só em Salvador, e o Bahia vai enfrentar o CRB com natural favoritismo para tentar chegar a mais uma final de Copa do Nordeste contra Sport ou Fortaleza, que disputam a outra vaga, pai. Sem dúvida alguma, é o que nós dissemos, a sequência do calendário brasileiro e o próprio calendário continental, no caso do calendário continental, a Comebol, inclusive com os gaúchos. Tem esse detalhe também. Então, segue próprio do calendário do futebol. A nossa observação única em relação à situação do Brasil é que isso não vai ficar resolvido em 2 rodadas, com a suspensão de 2 rodadas, mas, diante do quadro, diante da comoção, fica essa suspensão, mas também que se procure um outro tipo de abordagem para o futebol, porque senão teremos mais prejuízos, inclusive para as equipes gaúchas. Perfeito. Hoje teve entrevista, pai, de Carlos De Pena. Ele falou um pouco sobre assim tanto a sua postura quanto a questão do contrato dele, de ser um contrato relativamente curto, né? E, e aí a gente acompanhou essa entrevista e foram essas as perguntas que mais chamaram a atenção. Depende é um jogador que a gente tem conversado aqui bastante, né, falado dessa importância que ele tem tido. Um detalhe interessante é que, por exemplo, ele fez Ceni escantear um pouco Iago Felipe, né? E Iago Felipe, que era sempre o jogador escolhido, o Ceni fez aquele apelo para ter mais jogadores no meio de campo, e aí Depena passou a ser o escolhido e Iago Felipe não tem entrado nos últimos jogos, mas Depena falou muito isso, tanto sobre a postura dele, quanto a perspectiva dele em relação a esse contrato curto que ele firmou com o Bahia, pai. É verdade, é verdade. Você foi o primeiro que eu vi falando sobre essa grande utilidade do Depena, essa forma vibrante, essa forma, acima de tudo, identificada com o que é a história do Bahia. Então, não é aquele negócio de perdeu a bola e bota a mão na cintura, vai reclamar por reclamar. Não, vai brigar. Na hora de chegar junto, chega para valer mesmo. Exatamente. O adversário passa, provoca, ele diz a coisa, e se o cara vier para cima, ele vai para cima. Não é aquele que dá a beliscadinha e corre. Então Sim, ele encara isso aí, realmente a torcida já percebeu, já. e na própria entrevista ele traz esse detalhe, diz que ele é assim mesmo, é o jeito dele, bom que tem observado, ele vai continuar assim e tudo mais. E olha que ele não faz isso como ato de indisciplina, que alguns são mais precipitados e já vem chutando a perna do outro, vem fazendo falta à altura da meia-lua, alguns chegam a cometer pênalti. Tem lances como esse que alguns mais exagerados, querendo passar um ar de vibração, trazem prejuízo para a equipe. O Depena Exatamente. não. Ele não vem brigando com o árbitro para pegar amarelo, não chega arrebentando o adversário, mas se impõe em termos de dizer, não, não é por aqui não, não vou ganhar no grito não. No grito você não vão ganhar para mim. Esse é o detalhe que chama atenção. Em relação ao contrato, ele diz bem isso. Diz que foi apresentado um projeto que ele achou dos mais interessantes,
fez esse contrato curto, que era o que cabia no momento, na composição feita com o Santoro diretor e com o Ceni treinador, mas que ele está trabalhando para que esse contrato seja ampliado ou seja renovado por um prazo maior. Palavras por essa linha, né, Lívia? Exatamente, exatamente. Esse contrato curto que acabou sendo uma situação um tanto natural pelo avanço da própria temporada, né? Isso. Mas que ele está com essa perspectiva de ter o seu contrato renovado, de ficar mais tempo aqui. E, sinceramente, com o que ele apresentou até aqui, acho bem provável que isso de fato Também aconteça, acho. né? Grandes E que possibilidades. Carlos de Penha tenha seu contrato renovado. E foi aquilo que você falou, isso me chamou muita atenção. Eu falei algumas vezes aqui de brincadeira como é bom ter um uruguaio no time, Isso. exatamente por conta dessa postura tanto aguerrida quanto um pouco mais do que isso, quanto catimbeira no melhor sentido da Isso. palavra, de saber a hora de furar a bola, a hora de fazer o time manter, segurar o resultado. Pode olhar que nos últimos jogos o Bahia fez o que não tinha feito, É né, que verdade. é manter o resultado. A gente fala sempre do 1-0, como é importante o time conseguir fazer 1-0 e não Sempre tomar o disse gol de isso. empate. Eu Você sempre sempre disse fala isso. isso. E Carlos de Pena me parece uma peça fundamental nesse contexto para que o Bahia tenha tido finais de jogo mais sólidos, mais firmes, mais Perfeito. cadenciados, mais inteligentes nessa Isso. postura de manter os resultados, não correr riscos desnecessários, não fazer faltas desnecessárias e sim controlar esse final de jogo para conseguir os Isso. resultados positivos. Eu vou pedir É mais uma vez verdade. a galera de casa chamar a atenção sempre para que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E o Bahia, nessa agenda que a gente vê aí, essa agenda que o Bahia tem, a suspensão dos jogos do Campeonato Brasileiro, por enquanto, voltando contra o próprio Criciúma no dia 2 de junho a jogar no Campeonato Brasileiro. Mas o Isso. Bahia, é bom lembrar que o Bahia hoje em dia é segundo colocado da Série A do Campeonato Brasileiro e ficará assim até o fim desse mês, que não teremos mais jogos da primeira divisão. E o Bahia está ali empatado em pontos com o Atlético Paranaense na luta pela liderança, o que traz É. naturalmente para o torcedor uma perspectiva de um ano muito positivo. A gente, como eu falei aqui, a gente vai ter Marcos Verraine no domingo. Meu pai destacou uma coisa interessante que a gente vai poder falar um pouquinho, até pela falta de jogos, sobre essa parte extracampo. Marcos Verraine foi conselheiro fiscal, presidente do Conselho Fiscal do Bahia em todas as tratativas com o Grupo City, vai poder falar tanto sobre os relatórios, as contas que o Grupo City apresentou do Bahia SA, quanto da prestação de contas da associação que aconteceu também nesse ano, quanto das perspectivas. É bom também saber dele, que é uma pessoa assim que foi inclusive candidato à presidência, como é que ele vê esse momento do time em campo, que a gente fala muito aqui do time em campo, mas sem deixar de analisar essas questões institucionais, políticas eventualmente, mas principalmente institucionais, que nosso foco não é muito assim a política, mas vai ser interessante também colher dele essas informações tanto sobre as contas, as finanças do clube, do Bahia SA e da associação, quanto do momento do Bahia e das perspectivas do time, né, pai? Verdade. Inclusive, Diego, um outro aspecto que a gente tem que sempre observar é a própria situação do Vasco da Gama. Verdade. Há um conflito de interesses entre o Vasco da Gama Associação e o Vasco da Gama da parte da SA. Então, a questão esbarrou em área judicial e é um detalhe também para a gente trazer e botar nesse contexto, porque precisamos estar atentos para essas demarches, Exatamente. para essas observações, para esses desdobramentos que mais cedo ou mais tarde podem surgir por aí. Tomara que não desse nível, Tomara que mas é não. Estou fato que é o dizendo podem, estou formato dizendo que o como Bahia adicional. aderiu, exato. É o formato que o Bahia aderiu e a gente tem que estar atento também para como as coisas Claro. acontecem com os outros clubes que passaram por o mesmo processo, ainda que, claro, cada um tem as suas nuances, seus termos, Isso. seus Sim. parceiros e Suas cada um constrói, particularidades. exatamente, cada um constrói a sua história, mas é bom estar atento para o que acontece ao nosso redor, porque a gente já teve aí, quando a gente para rapidinho para pensar, um Cruzeiro que já está passando por um processo de venda, né? De Venda e revenda, revenda. Venda e revenda revenda. exatamente, passou por um processo de venda e já está no processo de revenda, e o Vasco questionando essa tutela aí do clube a partir da SAF, né, com o grupo lá
que comprou, que adquiriu uma parcela significativa do Vasco da Gama, e são muitos outros formatos e modelos de Isso, negócios que foram perfeito. aderidos, inclusive o nosso, e é bom a gente estar sempre atento aos desdobramentos desse novo modelo no futebol brasileiro. Mas, pai, a gente realmente fez esse programa com a ideia, inclusive, que ele fosse mais curto, mas algo que a gente tem que falar também, e lamentar, mas sem dúvida falar sobre isso, é sobre essa semana triste, né, do jornalismo esportivo brasileiro, essa semana de perdas significativas, perdas de figuras emblemáticas, né? E eu tenho aqui, você na certa tem um contato, teve um contato até mais próximo, inclusive pessoal, né, com o Apolinho, né, essa Sim, figura assim emblemática mesmo, sim, histórica sim, da rádio sim. brasileira, notadamente da Rádio Globo, Isso. que tinha uma influência gigantesca aqui na Bahia também, no interior especialmente, e era uma figura muito conhecida do público e ultrapassava os limites do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, até por essa influência da Rádio Globo, e ao lado dele as perdas também de Antero Greco, que marcou por anos na ESPN Brasil, foi comentarista e apresentador junto com Paulo Soares, o amigão, naquela edição maravilhosa que o Sport Center tinha nas 11 horas da noite, meia-noite, e Isso, que muita isso. gente assistia. E fora Silvio Luiz, sem dúvida um dos maiores narradores, ex-árbitro também, né? E um dos maiores É, narradores da história do futebol brasileiro, autor de bordões fantásticos, inesquecíveis. E a gente sente muito a perda dessas pessoas, que a gente tem essa questão em relação à imprensa, né? A gente acaba criando por mais que estejamos distantes, criando uma espécie de proximidade com quem é, está na imprensa, ainda mais essas figuras que marcaram época no jornalismo esportivo brasileiro, né, pai? perfeito, perfeito. Lembrando que o Silvio Luiz, ele já tinha uma idade bastante avançada. Sim, O Silvio Luiz já estava na faixa dos 89, o exato. Apolinho com 87 e o Antero faria 70 proximamente. Exato. Então, ainda esse ano. Figuras com características bem diferentes. Sim, Não é? O Silvio Luiz, uma figura criativa, mas com ares histrônicos, não é? Ele era meio brabo, meio brabo, narrando, comentando, mas ele era uma figura ácida. Eu estava assistindo o Flávio Prado, que tem uma alta consideração por ele, foram grandes amigos, trabalharam juntos e tal, e o Flávio dizia que, foi ontem, eu estava vendo na TV Jovem Pan, e o Flávio Prado, emocionado, inclusive chegou a chorar. Aí, mas num momento mais descontraído, ele disse que Silvio Luiz ficava retado com o apelido que puseram dele, no Silvio Luiz, que era iogurte. Por que iogurte? Porque era branquinho, baixinho e azedo. E ele dizia que era uma figura de grande coração, um cara assim brabo, um cara realmente assim indomável, uma figura difícil, uma figura dura, mas nem por isso um cara injusto ou coisa assim, só que ele era dureza. Eu não autêntico conheci. também, né? Ele tinha É, essa questão é, direta, é, assim, de se é, expressar muitas isso. vezes. Mas era uma figura mais dura, uma figura Sim, com um senso de humor bem distante, embora tivesse aqueles achados, fantásticos, é. aqueles motes fantásticos, pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta, Exato. aqueles chavões dos mais interessantes. Então, ele não narrava gol. Dizia ele que não gritava gol, porque ele narrava para a televisão que estava assistindo, via que a bola tinha entrado, Sim. então todo mundo sabia que era gol. Então, ele não gritava gol! Não. Tá lá, olha lá, não sei o quê, papapá. Mas o gol É, ele não né? gritava. É. Exatamente, bem longo. Então, que descanse em paz. Ele, inclusive, que era casado com Márcia. Márcia, que é cantora, aquela que canta Eu e a Brisa. Ah, se a juventude dessa brisa, que essa brisa canta, ficasse aqui comigo mais um pouco. Belíssima voz. E cantava também outras músicas da linha da música popular brasileira. Então, ronda, inclusive, de Paulo Vanzolini. De noite eu rondo a cidade, a te Maravilhoso. procurar, sem te encontrar. E por aí vai. Então, que descanse em paz o Silvio Luiz, uma marca realmente na narração esportiva. O Antero Greco, uma doce figura, esse sim, trazido por todos como uma doce figura, uma figura realmente bem carinhosa, foi repórter desde cedo em jornalismo escrito, trabalhando no Estadão, na Folha e outros órgãos de São Paulo.
depois foi para a televisão, levado pelo José Trajano, que também se emocionou muito ontem falando sobre ele, e um cara de muita qualidade, de muita densidade, mas, acima de tudo, assim, com astral muito alto, muito camaradeiro, muito isso, muito aquilo. Conheci de vista em São Paulo, assim, à distância. E ele tinha uma coisa que eu vim aprender aí, ele tinha medo de elevador. Diz que fora do Brasil, em prédio de 30 e tantos, 40 andares, ele subia correndo. E uma dessas vezes ele já não estava tão assim em forma, tinha uma reunião e chamaram o executivo que ia se reunir com eles para fazer uma reunião numa cafeteria lá no térreo, porque era muito puxado, era mais de 30 andares, fora a distância para o primeiro andar, vários andares embaixo que eram andares comerciais. Mas um cara realmente que fazia a dupla fantástica com o Paulo Amigão, sem Sim. dúvida alguma, uma figura que enchia a nossa noite, a nossa madrugada. O Apolinho eu conheci, tive o prazer de conhecê-lo ao vivo, e ele tinha um programa na madrugada que era dos mais interessantes, na madrugada na Globo. E, vez por outra, eu mandava mensagem ou coisa assim, ele falou, Camões, aquele abraço. E uma vez eu estava em São Januário fazendo um jogo, e ele foi passando assim, nossa, Apolinho, boa noite, boa tarde, acho que boa tarde. Tudo bem, Cabuz, pô! Com aquele barrigão, ele lembrando o Chacrinha, me deu um abraço bem gostoso, uma figura simpaticíssima, e encontrei com ele no Maracanã também, e um cara muito eclético, ele fazia um programa descontraído, também agora, ultimamente, na Rádio Tupi, há mais de 20 anos ele já estava por lá, inclusive, recente, a partir de um certo tempo, com o Zé Carlos Araújo, o garotinho, que ele fazia grande dupla desde os tempos da Globo e já antes na Rádio Nacional. Que descansem em paz essas figuras das mais importantes na comunicação esportiva do Brasil e que, sem dúvida nenhuma, vão fazer muita falta. Infelizmente, já vinham com sérios problemas de saúde. Verdade. Não é? Verdade. O Silvio Luiz tinha tido um AVC e vinha mal. O Apolinho estava com problema de câncer do fígado, e o Antero tinha um tumor no cérebro. Pois é. Figuras queridas que deixam um ar de tristeza, mas a lembrança de um belíssimo trabalho esportivo que encantou a todos nós. Pois é, muito legal, pai, muito legal as suas palavras. Realmente, para mim, assim, a perda de Antero é mais significativa, porque eu era realmente da audiência diária do Sport Center, tenho muito, assim, muito apreço pela ESPN, por muito que hoje em dia tá modificada e tudo, mas realmente foi um canal que me marcou muito em termos de acompanhar e de aprender também com jornalistas, exatamente como o Antero, que é marcado por esse bom humor, por essa característica dele, mas é um cara de texto muito bom, de críticas muito pertinentes, então era um cara que tinha muito embasamento. E Apolinho tem outro detalhe que você não chegou a falar, que ele foi técnico do Flamengo e diretor do Flamengo, né? Então, além dessa passagem histórica pela rádio, que é a sua principal, claro, mas ele também teve uma participação efetiva no futebol do maior time do Rio, né? Desse time marcante. Foi técnico, inclusive, na época de Romário lá, né? Evaristo, quando foi técnico outra vez, ele era o diretor do time, então é um cara que tem uma passagem histórica realmente no futebol do Rio e no futebol brasileiro também, pela amplitude que tinha a Rádio Globo nos anos 80, ali nos anos 90. É isso aí. Mais algum acréscimo? Diga, pai. Só para crescer em relação ao Apolinho, e ele se tornou treinador do Flamengo e diretor do Flamengo por conta de Kleber Leite, também radialista, era repórter e tornou-se presidente do Flamengo. Então, a coisa estava aí no meio da comunicação e também na parte de comando do futebol do Flamengo. Só isso mesmo, agradecer a todos. E domingo temos live. Pronto, domingo às 10 horas, com fé em Deus, a gente estará aqui para mais uma live com a presença de Marcos Verheyen e a gente volta em breve com mais um vídeo, pedindo mais uma vez a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações e bora Bahia! Tchau, tchau! Bora Bahia, até breve!